Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar a estrutura básica de um documento utilizando as tags do HTML5 que foram destinadas para isso. Aqui na tela você pode ver uma ilustração que eu fiz para mostrar de uma maneira mais simples um pouco de se entender as 6 tags principais de organização de elementos, de seções na tela quando você desenvolve um site em HTML5. Essas 6 tags não são todas que existem mais tags que você pode utilizar, mas isso aqui é o que a gente vai ver a partir de agora. Começando então pela tag header, que é a parte do topo do site. Vamos dizer que o header é o cabeçalho, é a parte que se repete em todas as páginas do site, aquilo que é igual para todas as páginas. Depois nós temos uma tag chamada nav, que é a tag dos menus de navegação. Então, sempre que você for criar uma lista de links, por exemplo, um menu de acesso para o teu site, você vai colocar ele dentro de uma tag chamada nav. Essa tag nav ela pode inclusive estar dentro da tag header e também dentro da tag footer. Isso é uma questão de estruturar o documento, mas o seu menu preferencialmente deve estar dentro de um nav. Depois nós temos as sections e os articles. A section ela é uma seção do site. Quando você vai fazer, por exemplo, uma lista de posts em um blog, cada um dos posts da lista vai estar dentro de uma section. Quando você vai criar, por exemplo, a lista de comentários, cada um dos comentários dentro de uma section. Na barra lateral, cada widget pode estar dentro de uma section. Na verdade, a section é uma seção do site. Geralmente, dentro de uma seção, você deve colocar uma tag de cabeçalho, H1 até H6, para identificar aquela seção. Não quer dizer que seja obrigatório, mas o indicado é que você tenha sempre uma tag de cabeçalho dentro de uma section. Depois, a nossa tag article é uma tag que vai ser usada para exibir, por exemplo, os posts de um blog, os posts de um fórum, o conteúdo central de uma página. Nós podemos dizer que o article é uma tag que pode existir independente do resto do site. Como que isso funciona? Quer dizer que se você pegar tudo que estiver dentro de uma tag article e tirar do site, colocar numa outra página, a pessoa tem que entender aquele conteúdo por si só, ele não depende de outras seções para existir, digamos assim. Essa é mais ou menos a lógica da tag article. Depois nós temos então a tag aside, que são as barras laterais ou sidebars dos sites, dos blogs. Sempre que você tiver um conteúdo que vai ficar lateralmente paralelo, digamos assim, ao teu conteúdo principal, é indicado que você coloque esse conteúdo dentro de uma tag aside. E também nós temos a nossa tag footer, que é o rodapé, a parte final da página. Ela é semelhante ao header, só que ela é o final em vez de ser o início da nossa página. Bom, para finalizar a explicação aqui sobre as nossas tags de estruturação em HTML5, eu quero deixar uma coisa clara aqui. A tag header e a tag footer, elas não são obrigatoriamente o cabeçalho e o rodapé do site. Elas podem ser utilizadas inclusive para definir o header, o cabeçalho de uma section e o footer dessa section também, ou o header e o footer de um artigo, por exemplo. Você não precisa ter header só no topo do site e footer só no final. Você pode ter header no início de um artigo, você pode ter header no início de uma section. Isso é perfeitamente aceitável e está correto se você utilizar. Então, por exemplo, se você tiver aqui a abertura da tag section, tiver o header, tiver o conteúdo da tua section, depois tiver o footer e o fechamento da section, está perfeitamente correto. Então, só para salientar, header e footer não precisam ser de todo o site, podem ser de uma section ou de um article também. Entendida essa parte inicial, esse conceito inicial, vamos fazer isso na prática, vamos criar uma estrutura básica de documento em HTML5 para que você entenda como então seria organizado o conteúdo de um site utilizando essa estrutura aqui. Aqui no Sublime Text eu vou pegar o meu arquivo primeiro.html, vou salvar ele como e vou colocar o nome de estrutura-html5.html. Aqui no título eu vou mudar também para estrutura em HTML5. Vou remover todo o conteúdo aqui da tag body e vou começar então a criar a estrutura do meu documento. O primeiro item então seria o header do nosso site. Dentro desse header aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o topo do site. Você pode, inclusive, aqui ter uma barra de navegação, um menu de navegação aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, mais menus de navegação. Se você for criar o menu de navegação aqui dentro, então você vai ter que criar aqui uma tag chamada nav e aqui dentro você vai botar o menu de navegação. Se você for fazer esse menu fora
do header, então você vai colocar ele aqui logo abaixo e vai fazer a sua indentação corretamente, assim como a gente aprendeu na aula sobre boas práticas. Nesse caso aqui, eu vou deixar separado para você saber que você pode colocar tanto dentro da tag header quanto deixar ela isolada fora, logo abaixo do header. Depois, então, da navegação, nós vamos ter a parte central do conteúdo. Essa parte central ela pode ter uma seção com conteúdos. Essa parte central ela pode ter também uma tag article, que vai ter o post ou o conteúdo de uma página estática. Depois nós vamos ter então a tag aside, que é a barra lateral ou sidebar. E por último nós vamos ter o footer, que é o rodapé do site. Basicamente é essa estrutura. Salvando esse documento aqui e abrindo ele no navegador, você vai observar que o conteúdo ficou totalmente empilhado, um item abaixo do outro, não teve aquela organização que a gente viu na imagem do começo da aula. Por que isso? Porque, por padrão, o navegador oferece um estilo básico de estruturação do site, só que esse estilo ele não faz essa divisão, digamos assim, das seções, colocando uma na lateral esquerda, outra na direita, tudo bonitinho. Isso não é feito por padrão. Por isso, a gente vai ter que aprender a criar essa estruturação de uma maneira visualmente correta, utilizando o CSS, mas isso não é assunto para hoje, a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Mas o que eu quero mostrar aqui é a estruturação do conteúdo e não como deixar ele parecido com o site, apenas como estruturar esse conteúdo corretamente utilizando as tags HTML. Pode ver que aqui, se você abrir o código-fonte, você vai ver todo o conteúdo que a gente colocou. Aquela questão do header e footer para cada um dos itens. O que você pode ter aqui? Dentro da seção, você teria, por exemplo, uma tag header, uma tag H1 e dentro dessa tag H1, ou 2, ou 3, 4, 5 e 6, você teria o título da seção. Depois aqui você poderia ter, por exemplo, um P, o conteúdo da seção, e você poderia ter ainda o footer, com o rodapé da seção. Então aqui nós teríamos uma section um pouquinho diferente. A mesma coisa vale para os artigos. Então eu vou substituir aqui, vou colar o conteúdo aqui da nossa section, vou colocar aqui título do artigo, conteúdo do artigo, e rodapé do artigo. Então, você poderia ter essa estrutura aqui tranquilamente, estaria correto também. Você está utilizando o header com o título, você tem o conteúdo e você tem footer para section e para o article. Se você olhar isso aqui no seu navegador, você vai observar que continuou sem mudar praticamente nada. O conteúdo está todo empilhado, um abaixo do outro, e não temos aquela estrutura que a gente viu na nossa imagem. Mas é aquela questão que eu já expliquei, a gente precisa de CSS para fazer isso funcionar corretamente. Eu removi aqui os headers e footers da nossa section e do nosso article para demonstrar como que eu costumo utilizar sempre quando eu estruturo um documento em HTML5. Eu tenho aqui o header, que é o topo do site, depois eu tenho aqui o menu de navegação. Geralmente esse menu de navegação eu tenho ele dentro do header, tá? Eu não tenho ele isolado fora. Depois na minha página eu vou ter ou sections ou articles. Por que isso? Quando eu tenho uma listagem de posts, por exemplo, cada post está dentro de uma section. Nessa section eu tenho títulos, que vão de H1 até H6, e o conteúdo dessa seção. Eu não tenho header e footer dentro de cada section. Depois, se eu estou exibindo um post simples, eu tenho então a tag article. Dentro dela eu tenho o título, de H1 até H6, geralmente H1, o conteúdo e também não tenho header e footer para esse artigo. Depois eu tenho o aside, que é a minha barra lateral, e por último eu tenho o footer, que é o rodapé do meu site. Geralmente eu costumo utilizar essa estrutura quando eu trabalho com HTML5. Isso aqui que eu mostrei é o básico, é o essencial sobre HTML5. Se você procurar aí na internet sobre tags HTML5, você vai encontrar uma infinidade muito grande de elementos novos que foram adicionados. Mas para estruturar uma página, basicamente é isso que eu mostrei aqui. Eu encerro assim a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido como estruturar um documento com HTML5. A partir da próxima aula a gente vai aprender agora mais algumas tags e vai começar já no CSS também para começar a dar estilo, para começar a estruturar o nosso layout de uma maneira visualmente correta. Se você está gostando desse curso e quiser acompanhar as nossas próximas aulas, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. Se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.